Hoje nós vamos continuar com o estudo de Romanos 8, que nós começamos na semana passada. Romanos 8 é um capítulo muito cheio, muito completo, né? Paulo vem assim traçando desde o capítulo 1, né? Paulo vem falando do amor de Deus, do compromisso, da nossa vida cristã. Lá no capítulo 1, olha como que ele começa. Paulo, servo de Cristo. Então, ele se identificando com uma pessoa que foi chamada especificamente para servir a Jesus, e ele falando que dou graças a Deus mediante Jesus Cristo no tocante à voz. Então, ele estava agradecendo a Deus por esses romanos que estavam tão interessados, né, na palavra de Deus. Depois ele vem traçando a analogia, fazendo a analogia do casamento no capítulo 7. No capítulo 5, ele vem falando da justificação pela fé, né? Que a única maneira da gente ser justificado e salvo é pela fé. E aí a gente chegou aqui no capítulo 8, onde ele fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação, porque o Espírito Santo está em nós e Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Que maravilha a gente pensar que a gente tem essa liberdade, né? Que a gente está... Deixa eu colocar no spot video. Espera aí, deixa eu dar uma pausa. Então, no capítulo 8, ele está falando que não existe condenação, que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Então, a gente veio aqui falando que o capítulo 8 é a justificação pela graça, somente por fé em Cristo, né? Essa foi a chave desse capítulo, onde eu coloquei lá no cabeçário. Que não existe esforço, né? A gente não pode fazer nada para ganhar a salvação. A salvação é um presente de Deus e o que temos que fazer é receber, e aqueles que recebem têm a vida transformada, né? Isso que a gente não pode deixar de acreditar, que a pessoa que aceita Jesus tem uma vida transformada. Eu era assim, lembra que a gente já falou do testemunho, como que a gente dá o nosso testemunho? É o que eu era antes e o que aconteceu quando eu recebi a Jesus, como a minha vida mudou, em que a minha vida foi impactada, né? Então, hoje, continuando no capítulo 8, nós paramos no versículo 17, eu vou ler aqui o 17 até o 25, que diz assim: ora, se somos filhos de Deus, a gente falou muito sobre adoção, né? Na cultura romana, quando alguém era adotado, toda aquela conexão, e inclusive os papéis relacionados com a família anterior eram anulados, e ele passava a ser membro da nova família com todos os direitos de filho e herdeiro, né? E é nesse contexto, porque Paulo estava escrevendo aos Romanos, então é nesse contexto que Paulo está dizendo que nós somos adotados na família de Deus e somos herdeiros com Cristo de todas as promessas, né? Antes de aceitar a Jesus, nós não somos filhos, nós não somos adotados nessa família, nós somos criaturas, nós somos criação de Deus, né? Mas uma vez, e não é só aqui que fala, a gente já pôs, se vocês lerem no texto, várias vezes antes, né? Jesus mesmo disse, mas todos os que o receberam, né? João falou, mas a todos quantos o receberam, têm o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso é João 1,12, está lá. Então, nós falamos muito sobre essa adoção. Então, a gente vai continuar, vamos ver o que ele vai falar agora. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a gente vai passar por sofrimento. Essa vida não é... A gente não vê nenhuma parte na Bíblia que fala que seguir a Deus dá direito a gente a uma vida de mar de rosa. Pelo contrário, né? Seguir a Deus tem perseguições, né? A gente tem o diabo no nosso pé, porque ele não quer que a gente segue ele. Você vai ver que quando a gente compara a vida de um cristão fiel, devoto,
né, com a vida de outro que não quer nem saber de Deus, às vezes o outro tem uma vida muito mais tranquila, muito mais... Mas o diabo não vai mexer com ele, já está ganhado, já vai para lá, já é filho dele mesmo, então para quê? Mas a gente que é filha de Deus, né, ele coloca todos os empecilhos para fazer a gente desanimar, para fazer a gente descrer, né, de duvidar do cuidado de Deus, duvidar. Então, não é Deus que manda essas coisas, né? Isso é Satanás querendo nos desanimar, tirar a gente do caminho da salvação e tirar a nossa fé, né? Então, a gente tem que estar bem atenta para isso, né? Porque, como a gente leu, eu vou falar mais para frente de novo, mas no capítulo 5 a gente falou o quê? Que o sofrimento, a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso está lá no capítulo 5, lá no comecinho. Então, o sofrimento do cristão tem que produzir algo bom, tem que produzir perseverança, tem que produzir mais fé, mais confiança naquele que a gente está acreditando, porque ele vai ser fiel, né? Ele vai nos abençoar e ele vai nos dar a recompensa. Talvez aqui, não aqui na Terra, mas a recompensa vem. Então, vamos continuar. 18. Porque para mim tenho por certo, vai falar de novo, ó, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha que interessante. Pois a criação está sujeita à vaidade. A criação, as plantas, os animais, tá? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a criação também sofreu com a queda do homem. A criação sofreu com a desobediência, com a entrada do pecado no mundo. A criação está com a esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, gente, a vida cristã não é uma vida livre de sofrimentos, problemas, perseguições. O sofrimento é parte da vida geral, em geral. Nós não vamos escapar, porque a gente é cristão, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ama Deus, vai na igreja, isso a gente não vai dar um escape, né? Não tem jeito. A grande diferença é que nós temos esperança de algo muito maior que qualquer sofrimento que possamos passar aqui na Terra. Né? Mais sofrimento que Paulo passou, né? E ele sempre positivo, sempre falando que a recompensa dele estava na frente, que ele não ia desanimar, que ele ia continuar combatendo o bom combate até o final. Esperança na Bíblia significa antecipação na expectativa de uma realidade emocionante, que a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que Deus prometeu algo melhor para nós. A revelação dos filhos de Deus, essa é a nossa esperança. A revelação daqueles que foram chamados e aceitaram o chamado de Deus. A ressurreição de todos os cristãos nascidos de novo. Quando Jesus voltar, naquele dia, viveremos na Nova Jerusalém. Gente, Jerusalém vai ficar uma gigantesca, vai ser lá. Então, os cristãos têm que ficar de olho nos acontecimentos de Israel e nos acontecimentos, principalmente de Jerusalém, porque quando Jesus voltar, o pé dele vai tocar Jerusalém. Ali é a Terra Santa, né? Então, tudo que acontece naquela área ali tem a ver com a volta de Jesus, né? Por exemplo, é muito milagroso tudo que acontece em Israel, em Jerusalém. Aquela guerra dos 6 dias, e eles terem sido restituídos como nação, né? Não faz tanto tempo,
e agora, depois que o Trump deu a eles, mudou a capital para Jerusalém, que tinha sido tirada. Então, tem muita coisa acontecendo naquela área, a gente tem que prestar atenção, porque nos mostra que está aproximando o dia maravilhoso da vinda de Jesus. E a gente só pode viver nessa expectativa e esperança se já fomos adotados na família de Deus, se conhecemos bem o nosso Pai e as promessas que ele fez, porque está tudo aqui, né? Se a gente conhece, a nossa perspectiva da vida vai ser diferente, do sofrimento, né? Hoje eu fui tomar um cafezinho com a minha amiga Shirley, e assim é tão lindo ver ela passar por isso, sabe? Assim, eu morro de dó, eu fico assim, por que, meu Deus, que o senhor está deixando? Ela tá agora passou várias sessões de quimo desde janeiro até 2 semanas atrás, agora está fazendo radiação. Mas ela, assim, sabe, tudo dela, a médica falou para ela que ela está sendo o alvo de conversa entre os médicos, porque com 80 anos, e ela não desiste, ela disse que eles falaram que quase ninguém consegue passar por tudo que ela já passou nessa idade. O pessoal give up, né? Desiste. Então, assim, é a fé dela, é aquela mente conectada com Deus, a certeza de que Deus está com ela em cada momento e em cada passo daquele tratamento, né? Não só os homens, gente, agora a gente leu aqui, né? Mas a criação também espera ansiosa por esse dia. Quando o homem pecou, a criação também recebeu essa maldição. A criação espera ansiosa o dia em que Deus vai restaurar tudo, aquela perfeição do início. Que maravilha, né? Nossa, que vontade que chegue logo esse dia. Aí vem no versículo 26 e 27, a gente está vendo que o Espírito Santo intercede por nós. A gente tem que prestar muita atenção. Uma amiga minha, eu queria até tirar a foto, vou ver se eu acho e mandar para vocês. Uma amiga minha, lá de Baton Rouge, ela é católica, e acho que deve haver muita gente que critica, né, que os católicos idolatram Maria. Aí ela colocou um desenho assim, mostrando assim, os católicos não idolatram Maria, os católicos admiram, né, aprendem sobre a vida dela. Aí ela colocou assim, pedem, né, intercedem por ela, porque ela tem poder. Então, assim, a Bíblia não fala sobre isso. Então, por exemplo, não tem nenhum milagre que Maria fez na Bíblia, né? Quem fez milagres? Os discípulos, Paulo, né? Então, assim, e nem Paulo, a gente não pode nem orar para Paulo, né? Pelo menos não tem na Bíblia. Mas isso é uma coisa que eu não, já falei aqui várias vezes. Eu não creio que Deus vai... Não é como muita gente fala, isso é um pecado mortal, como que você está idolatrando? Eu não vejo assim, eu vejo que Deus vê o todo, Deus vê o coração, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre Deus transforma todas as coisas para o bem, né? Então, assim, é só o fato de não coloque nenhum dos santos, nem Maria na frente de Deus. Isso, aí você vai estar idolatrando. Mas se é uma pessoa, eu lembro que quando a Camila estava viva, eu conversei muito com ela sobre isso, porque a gente, né, orava para ela ser curada, mas tinha muita coisa que eu queria muito ter certeza de que ela estava mesmo pronta, né? E ela nunca viu uma pessoa mais pronta para ver Deus do que aquela menina, né? E ela me explicou isso. Ela falou: Elcio, eu admiro assim a vida das pessoas que viveram antes da gente, né? Eu admiro essas pessoas, eu admiro a fé, eu admiro a dedicação, né? Então, eu acho que se você presta atenção, aqui está falando que Jesus intercede por nós e o Espírito Santo intercede por nós. Então, se você quer ter certeza absoluta que a sua oração vai ser ouvida, peça para esses dois. Certeza absoluta. Os outros eu não vou garantir porque eu não sei, né? Eu não vejo, não sei na Bíblia nenhuma outra passagem que fale que a gente ore por outras pessoas e peça para pessoas. Na Bíblia diz que quem morreu não tem contato nenhum com a gente aqui da Terra. E eu já falei para vocês que eu não quero saber o que vocês estão fazendo aqui, não. Não vem pedir nada para mim, porque estou lá numa vida boa, quero saber de nada daqui. Então, vamos fazer a oração dirigida à pessoa certa. Vamos ver o que fala aqui. O Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede. Gente, o Espírito Santo é um com Deus. Ele sabe o que Deus quer para mim. Olha que maravilha! Então, se eu peço para o Espírito Santo interceder, ele sabe o que Deus quer para mim. Então, aquela intercessão vai fazer um imã, vai conectar. Por quê? Porque o Espírito Santo me conhece, ele sonda o meu coração, ele conhece a minha sinceridade e ele sabe a vontade de Deus. Né? Eu acho que isso é tão lindo, a gente saber disso, né? Que bênção tão grande que Deus não só enviou o seu Filho amado para nos salvar e justificar diante dele, mas também nos deu o Espírito Santo para nos acompanhar na jornada cristã, nos assistir, nos ajudar e, inclusive, interceder diante do Pai. Ninguém que esteja morto tem o poder de interceder. Então, isso aqui eu já falei, né? Pelo menos eu não achei na Bíblia. Então, eu não é uma afirmação, eu estou falando, é impossível. Não, porque o Espírito, né, age de várias maneiras, então, na Bíblia não existe nada que diga de outra maneira. O Espírito Santo conhece o coração de Deus, a vontade de Deus para nós. Quando pedimos a Ele que interceda por nós, estamos fazendo a melhor oração de todas, em todas as áreas. Né? Devemos orar sem cessar, Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses. Essa foi uma recomendação dele para nós. Não é que você vai passar o dia trancado no quarto. Existem momentos, existem aqueles momentos de intimidade com Deus, onde é gostoso você entrar no quarto, pegar a Bíblia, escutar o que Deus tem para te falar, orar, abrir o seu coração, agradecer, fazer os seus pedidos. Mas a nossa vida tem que ser uma constante oração. Até pedir para ter um estacionamento perto ali, ó, da porta. Essa conexão, passou uma coisa que quase que você bateu. Ai, Deus, obrigada por me proteger. Sabe? É essa constante sincronização com Deus, que a sua vida esteja... Isso aqui é uma vida de oração, não é uma vida de uma pessoa que passa lá o dia inteiro numa igreja orando. Não, é aquela conexão diária, intimidade diária, né? Que você tem com Deus de, na hora lá, buscar... Senhor, me ajuda aqui. Senhor, tem essa dúvida. Então, assim, é uma coisa de todo dia. A oração é uma arma poderosa. Uma oração não precisa ser longa e formal. Uma oração curta e objetiva é o suficiente para Deus. Estejamos em constante comunicação com Ele. Né? Não precisa fazer longas e demoradas orações. Ele escuta as curtinhas também. Então, é só a gente ficar... E também ele não fica achando ruim que você está pedindo demais, não. Não tem esse negócio, não. A gente não tem cota, não. A gente pode pedir o tanto que quiser. Deus, igual a gente já falou, né? Segundo a sua vontade, a gente tem que lembrar de falar, né? Porque se a minha vontade for todo tempo, a gente vai receber coisas que a gente não devia, que não era bom para nós. De 28 a 30 agora, vamos ler. Esse versículo é tão mal interpretado, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Aí aqui o povo para. Se alguma coisa ruim acontece, todas as coisas cooperam para o bem. Mas o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não é de todo mundo, não. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O pastor falou outro dia, eu achei interessante, que é como um bolo. Você vai fazer um bolo, tem um monte de ingredientes, né? Tem ingredientes que, se você pegar uma colherzinha e botar na boca, é horrível, o sabor é terrível, né? Uma colher de óleo, um punhadinho de farinha, bicarbonato ou pó royal, essas coisas sozinhos são horríveis. Mas quando todos são misturados na porção certa, produz um bolo bonito, cheiroso e gostoso. Né? E é assim, a nossa vida cristã
tem momentos que são amargos, que são azedos, que dão medo, que assusta. Mas, no final, essas coisas, como a gente viu ali, que a tribulação produz perseverança, eu tenho certeza que a maioria de nós pode olhar para trás e ver o quanto cresceu diante de uma dificuldade na sua vida, quanto a sua vida aproximou de Deus. Tem gente que sabe de Deus, né? Que fica com raiva porque Deus está fazendo isso comigo. Gente, Deus não faz nada mal com as pessoas, né? O mundo que nós vivemos está nas mãos de Satanás. Satanás manda, né? Joga as enxurradas de maldade. Eu lembro uma vez alguém falou que a mão de Deus ela nos protege, tá? Mas de vez em quando umas gotinhas caem e entra, machuca a gente, né? E a gente não viu o tanto que ele já nos protegeu, a gente só vê e reclama das gotinhas que estão caindo, né? Então a gente precisa acreditar nisso, acreditar que, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a tribulação, vai produzir um bolo maravilhoso na nossa vida no final, né? Isso é que todas as coisas cooperam para o bem, nesse sentido. De que maneira, de uma maneira geral, né? Qual é a vontade de Deus, né, para os filhos dele? O que ele quer para mim, para você, né? Então, o primeiro, Deus quer que todos sejam salvos e recebam a vida eterna. Então, depois vocês vão procurar, tá? Lá tá aí os versículos onde está isso. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós. Não, a vontade de Deus para nós não é para a gente ser feliz. Gente, não é. A felicidade vai chegar quando essa terra for restaurada completamente. Como que eu posso ser feliz vendo tanto sofrimento à minha volta? Né? Não é nem somente com as coisas que me acontecem, é de abrir a janela e olhar lá fora, ligar a televisão e ver, sabe? Não existe felicidade completa aqui. Não existe felicidade prescrita na Bíblia, né? Você torna cristão e aí pronto, você vai ser feliz e viver um mar de rosas. Que sejamos santos, todos, eu, você, não é ser santo não é para uns poucos, não, é para todos os cristãos, é um desejo de Deus que nós queiramos ser santos e que sirvamos ao próximo, de alguma maneira. Que lindo que a Joira tem feito com as crianças, né? Servir diretamente, se você tem alguma oportunidade, vai servir, se não tem, ajuda financeiramente, ora para as pessoas que estão servindo, né? Eu tenho assim tanta gente no ministério, né? Minha prima que é missionária, agora estou com uma amiga, acho que vocês conheceram ela teve num estudo nosso aqui, a Lúcia, há muito tempo, ela agora está sendo missionária na Turquia, e ensinando as mulheres e os jovens lá a costurar para ter uma profissão. E ela já está lá tem o quê? 8 meses, e agora ela não tinha pedido nada. Agora, essa semana, estamos com uma necessidade grande, perdemos a sala que a gente tinha, e agora estamos que arrumar outra, e a necessidade desses jovens terem essa profissão. Então, assim, eu queria ter muito dinheiro para poder ajudar todo mundo, né? Mas que a gente possa ajudar aquelas que batem na nossa porta, pelo menos um pouquinho. Se eu falar, não, mas não posso todo mundo. Gente, se eu posso dar $10 ali, já é melhor do que nada, né? Então, que a gente possa ter amor e compaixão ao próximo. Cada um de nós saberá cumprir essa vontade de Deus se diligentemente fizermos isso. Pedir, procurar e bater. Olha o versículo aqui que Jesus falou. Pois, lá em Mateus 7. Pois todo que pede, recebe. Quando ele estava falando de oração, né, de pedir, ele fala, todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se lhe abrirá. Então, essa é a nossa atitude para saber exatamente qual é a vontade de Deus para nós, né? Em Deus opera em todas as coisas. Esse foi o versículo 28, né? Não somente em incidentes isolados, ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Eu tenho uma amiga, se vocês quiserem escutar, ela vai estar fazer num rádio, vai ser entrevistada. O filho dela graduou com JT aqui no Cinco Orient High School, e eu acho que há 3 ou 4 anos atrás ele
estava já com trabalho no Silicon Valley e suicidou. Então, aquela pior desgraça que podia ter acontecido com ela está usando para levar esperança a mães que passaram por isso. Né? O que é isso? É Deus transformando o pior da vida dela em bênção, gente. Isso é que é as coisas cooperarem para o bem, sabe? É isso. Ela não está mais sofrendo, ela sofre, claro, se você escuta ela falar, dói ainda até hoje. A ferida nunca vai ser curada, mas ela está usando aquela dor profunda para alcançar, para confortar outras pessoas que passaram por isso. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ver a palavra de Deus nesse sentido. Sabe? Não, então eu tenho que ser feliz. Não, gente, a gente tem que tirar essa mentalidade de que tudo tem que estar sempre bonito e a gente tem sempre que ser feliz. Né? Não é assim, a vida cristã não é assim. Isso não significa que tudo que acontecer conosco será bom. O mal prevalece, nós estamos no mundo caído. Note que Deus não está operando para nos fazer felizes, mas para cumprir o seu propósito em nós. Né? Note também que essa promessa não é para todos. Ela pode ser reclamada somente por aqueles que amam a Deus. Tais pessoas têm uma nova perspectiva na vida, uma nova mentalidade. Eles confiam em Deus, não em tesouros terrenos. Independente da circunstância, a fé não se abala. Eles buscam a segurança no céu, não na terra. Eles aprendem a suportar e não se ressentir com as dificuldades, porque Deus está com eles. Aí aqui eu adiantei o bolo. Aqueles que de antemão conheceu. Então, isso aqui, gente, foi uma... Sabe assim, de vez em quando, que a gente lê a Bíblia e aí dá uma luzinha? Eu fui criada na igreja presbiteriana, e muita coisa que eu aprendi crescendo, eu tenho reavaliado e visto que não é exatamente do jeito calvino que a igreja presbiteriana, pelo menos a minha visão tem mudado, né? Baseado na palavra de Deus. E aqui fala assim, no versículo 29, olha aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem chamados à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, na igreja presbiteriana, eu aprendi que existem aqueles que são predestinados para o céu, predestinados para a fé. Então, eu cresci aprendendo isso, mas a maneira que eu vou aprendendo da Bíblia, a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu sou predestinada por Deus para ser cristão e o outro não é, onde que está o livre-arbítrio? Onde está a opção de escolher? Né? E aí eu comecei a pensar mais, aí eu já tinha mudado a minha mente com relação a isso, mas eu não tinha trazido ainda para a minha vida prática. Né? Aí uma coisa que me veio à cabeça foi, quando você tem um filho, né? Eu tenho um filho, o que eu faço? Eu sonho, eu predestino uma vida maravilhosa para ele. Né? Eu sonho com um futuro maravilhoso, eu sonho com sucesso financeiro, felicidade, uma família linda, toda aquela coisa. Né? E você cria aquele filho até um certo ponto para ir para o seu sonho. Né? Aí chega numa determinada parte do caminho lá, ele fala, não, eu não quero o seu sonho, eu quero seguir o meu próprio caminho. Eu não quero esse caminho. Então, é o livre-arbítrio, é o desejo dele. Né? Deixa eu ver se eu falei tudo. Mas isso, aí me colocou isso tão prático, né? Porque como Deus é. Lá no Salmo 139, a gente já viu que Deus... O quê? Eu vou até ler, porque eu amo esse Salmo. Salmo 139... Olha só o que fala aqui. Pois tu me formaste
o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Isso, comecei no 13, tá? Se alguém foi lá. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Imagina alguém fazer um aborto voluntário por causa de nada, só porque não quer um neném, sabendo que aqui, ó, os ossos estão sendo formados, a alma já está sendo formada, né? Ainda antes de existir, né? É o presente de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os olhos de Deus estão vendo aquele grãozinho, aquela sementinha lá. E no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus determinou, o que ele determinou para nós? Todas essas coisas que eu falei aqui, que a gente seja salvo, que a gente tenha vida eterna, que sejamos cheios do Espírito, que sejamos santos, que sirvamos ao próximo. Essa é a determinação dele para todos. Agora, não são todos os que vão querer seguir esse caminho, né? Muitos vão despencar da árvore na jornada, por vários motivos, né? Porque sofreram demais, porque não suportaram as provações, ou porque não quer simplesmente, não quer seguir esse caminho que Deus escolheu para eles, né? Então, é nesse ponto que eu creio que está falando aqui sobre que Deus predestinou. Agora, eu tenho marcadinha nesse versículo várias palavras-chave. Uma é que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, são palavras tão profundas em 2 versículos, né? Porque realmente todos nós somos chamados, mas são poucos. Espero que muitos venham a responder positivamente, mas hoje em dia poucos são os que respondem, né? O chamado de Deus. Muitos falam, espera, vou ficar mais velho, depois eu mexo com isso, né? E a gente já viu que a verdade, que Jesus liberta, ele traz vida, vida cheia, cheia de alegria, cheia de gozo, né? Claro, tem muito crente, né, cristãos evangélicos, que fazem dessa carga um pouco pesada, como fizeram os judeus daquele tempo, né? Era uma carga pesada de carregar. Eles impunham uma carga nos fiéis mais pesada do que as pessoas eram capazes de seguir. Jesus criticou muito eles, porque nem eles mesmos seguiam o que eles estavam tentando impor para as outras pessoas, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, ou seja, a oportunidade de escolher o plano que ele predestinou para mim ou seguir o meu próprio caminho. A grande ideia é que o plano de Deus para a sua vida começou na eternidade, muito antes do seu nascimento, e continua até a eternidade futura, quando o mundo será totalmente restaurado à sua forma original, perfeita, sem pecado. Fé é confiar que ele não falhará. Devemos continuar fiéis, cheios do Espírito Santo, enquanto peregrinamos nesse mundo cheio de sofrimentos, tristezas, a caminho do paraíso. Nós temos que colocar na nossa mente. Eu vi uma camiseta que eu quero achar para mim. Falava assim, é de uma amiga minha, que tem que perguntar onde que ela arrumou. Fala assim, eu não sou, aqui não é a minha casa, eu estou apenas recrutando, né? Então, eu estou querendo trazer mais gente para mim poder ir para lá, porque, sabe, recrutar é o que não sei como é que seria essa expressão em português, mas é isso, sabe? Eu sei que essa não é a minha casa, eu sei que eu sou peregrina nessa terra, mas enquanto eu estou aqui, eu quero mostrar para as pessoas à minha volta qual que é o caminho, né, para essa perfeição, para esse paraíso na presença de Deus, onde tudo vai ser perfeito, onde até a criação vai se alegrar com a restauração à perfeição que ela foi criada. Aí no versículo 31,
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O pastor pregou nesse versículo domingo. Ele está assim, de um em um que ele está indo. De tão profundo que é esse livro de Mateus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você consegue responder? Ninguém, ninguém. Se Deus está do seu lado, ninguém, nem nada pode ser contra. O trabalho de Satanás é acusar. Ele está lá no ouvido de Deus o tempo todo. Mas temos do lado dele, ó, do lado direito, o nosso advogado de defesa ali. Né? Como diz aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, guarda isso forte no seu coração e na sua mente. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós pisamos na bola, sim, pisamos na bola. Mas Jesus, quando a gente reconhece e pede perdão, Jesus está lá, não, meu pai, ela pisou mesmo na bola, mas ela é minha. Ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro, ela crê, ela tem fé em mim, né? Essas coisas é uma confirmação de Paulo, a explanação da graça divina gratuita, estendida a pecadores perdidos, desenrolada nessa epístola desde o capítulo 1 até agora. Diante de tudo que Paulo acaba de explicar, aqui está a grande conclusão. Se Deus é por nós, ninguém, nada pode ser contra nós. Certamente haverá oposição à nossa vida, mas Paulo salienta que essa oposição será incapaz de destruir a fé daquele que está alicerçado e fundamentado em Cristo. Já que Deus deu a dádiva suprema do seu Filho para nos salvar, certamente nos dará com todo o necessário para levar a cabo a obra iniciada na cruz. Então, Jesus não morreu na cruz, salvou e foi embora e esqueceu da gente. Não. Ele ainda nos ama. Ele ainda cuida de nós. Todos os dias, todo dia. Não tem nenhum momento que você vai ligar e o telefone vai estar ocupado. Vai ter sempre. Ele vai ter sempre tempo para te atender. Vamos continuar aqui. Aquele que não poupou o seu filho próprio, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem intercede? O Espírito Santo, no versículo 26, e Jesus Cristo, no versículo 34. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Não só Jesus foi considerado isso, mas os seguidores de Jesus também. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como estou vivendo? Estou vivendo como uma vencedora? Ou estou vivendo como uma capenga aí, que vai daqui para ali, reclamando disso, reclamando daquilo? Nós somos mais que vencedores, independente das circunstâncias, independente das tribulações que a gente vive. Porque esse aqui eu vou ler por último, porque esse último aqui é muito bom. Jesus intercede, o ministério do sumo sacerdote, lá em Hebreus 7, lembra que no Velho Testamento, né, os judeus tinham o sumo sacerdote, que era o que chegava diante de Deus, não só para levar os pecados e interceder pelo povo, mas recebia a mensagem de Deus e falava pelo povo, né? Hebreus 7, 20, fala assim: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com um juramento
por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador superior da superior aliança. Então, já não existia mais, precisava mais daqueles sacerdotes para interceder pelo povo. Jesus já havia sido prometido no Velho Testamento que ele seria o sacerdote superior a todos os outros que já vieram no mundo, né? Então, Paulo diz que Jesus está intercedendo por nós. Colossenses 3:1 também diz que Jesus está à direita. Eu quero ler esse também, que ele é muito bom. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, eu quero a conexão com ele, que está lá do ladinho de Deus, sentadinho lá, ó, na mesma hora Deus vai escutar a minha petição, na hora que a gente leva para ele, né? Deus nos absolveu e removeu todos os nossos pecados e culpa, porque Jesus morreu e ressuscitou. Então, quem nos acusa? Não é Deus que vai ficar apontando o dedo cada vez que a gente faz alguma coisa errada. Satanás é que está ali, o trabalho dele é acusar. Ele vai lá e fala assim: olha lá, ó, pisou na bola, falou mal dos outros, ou mentiu para poder conseguir alguma coisa, né? Aí nós temos o nosso advogado ali do lado, né? E temos o Espírito Santo dentro de nós, que vai ser aquela luzinha que vai falar: epa, peraí, tem certeza que você quer fazer isso? Né? Pisou na bola, está na hora de confessar, né? É a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quando Satanás se apresenta diante de Deus com uma acusação contra nós, Jesus, nosso advogado de defesa, está lá, bem à direita, para apresentar a nossa defesa como o nosso justificador. No judaísmo, o sofrimento era sempre visto como uma maldição divina. Hoje, na leitura que eu li da Bíblia, que a gente está lendo, né, lá no Apo, eu li a história quando Jesus curou o cego, ele cuspiu na terra, fez um barrinho, botou no olho e curou o homem. E aí o homem foi interrogado muitas vezes pelos sacerdotes, né? Mas quem foi que te fez isso? E o homem estava ficando cansado de tanta pergunta, né? Ele falou: vai lá e pergunta para ele, você não quer saber? Aí chama os pais do rapaz, e os pais falam: não quero mexer com isso, não. Ele já é maior de idade, você vai lá e pergunta para ele. Ele pode falar exatamente o que aconteceu, né? Então, o que aconteceu? Os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele fosse cego? Então, na crença deles, todo o mal que acontecia na vida da pessoa era resultado de um pecado ou de alguma coisa errada que a pessoa tivesse feito, né? Então, uma enfermidade ou um câncer seria resultado, uma punição de Deus, né? E Jesus veio para dizer: não é assim, né? Existem mal que não é, nenhum mal vem de Deus. Existem aquelas coisas que a gente às vezes recebe que são consequência, né? Se você vai mexer com droga, você pode ser preso, você pode morrer, você pode ter uma overdose. Então, isso é consequência de uma ação. Agora, uma coisa um câncer que a pessoa tem, ou um acidente, ou uma coisa assim, não é culpa da pessoa, é um acidente, né? Então, Jesus estava querendo dizer que não, isso não era o caso. Ali era para que a glória de Deus fosse manifestada na vida daquele rapaz, né? Paulo, então, no versículo 1, ele reitera essa posição de Jesus. Ele diz: não há condenação para os que estão em Cristo, mesmo quando eles sofrem perseguições. Está sofrendo perseguição pelo nome de Jesus, né? Então, assim, pelo menos eles deviam ser poupados disso, né? Mas se Jesus não foi poupado, por que eu vou querer ser poupado? É isso que a gente tem que pensar. E a Bíblia diz várias vezes, deixa eu ver onde que... Acho que eu vou chegar lá ainda. Que a gente, como cristão, a gente vai passar pelos mesmos sofrimentos que passou Jesus. Quantas gente foram mártires, né? A gente viu mesmo lá na Paulo,
saiu matando um monte de cristãos, Estevão foi apedrejado, Pedro morreu, todos os discípulos de Jesus morreram de uma maneira agressiva, né? Então, assim, existem perseguições, né? Mas quando eles sofrem perseguições, não significa que que seja punição por pecado. São coisas que acontecem. Isso, gente, eu falo e eu espero que a gente, na lição de domingo da igreja, da escola dominical, foi sobre Tessalonicenses. A gente está estudando Tessalonicenses na escola dominical, e sobre a vinda de Jesus, né? E ele estava explicando que por quê que às vezes eu tenho aquele desejo, eu quero ir embora logo, porque isso aqui está ficando cada dia pior, né? Isso é egoísmo meu, né? Porque eu sei para onde que eu vou, que é muito melhor. Mas tem muita gente aqui ainda que não sabe. Então, eu tenho que ter compaixão por essas pessoas, de levar essa mensagem. E se Deus me escolher para ser Marte, para sofrer pelo nome dele, aleluia, né? Eu não vou falar não. Eu não vou falar não. Em nome de Jesus, eu estou tomando posse e estou me comprometendo diante de vocês que se eu tiver que negar Jesus para viver ou para ver o meu filho ser sacrificado, eu não vou negar Jesus por nenhuma razão desse mundo, né? Porque Jesus veio e sofreu por mim. Por que eu não posso sofrer por ele, né? Esses versículos também contêm uma das mais confortantes promessas em toda a Escritura. Cristãos têm sempre enfrentado dificuldades em várias formas, perseguições, doenças, aprisionamento e até mesmo morte. Essas coisas poderiam fazer-nos temer que haviam sido abandonados por Deus. Mas Paulo afirma que é impossível sermos separados de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Ninguém nem nada pode nos separar. E é isso que a gente tem que tomar posse, né, no nosso dia. Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Nada. Então, aí é que a gente tem que ter aquela aí é quando a gente precisa de fé do tamanho do grão de mostarda. Precisa ser grande, não, precisa ter um pouquinho, né? Para saber onde que eu estou alicerçada, quem é a razão da minha fé. A morte de Jesus por nós é a prova desse amor imensurável. Nada pode impedir a constante presença de Cristo conosco. Deus nos expressa o seu grande amor para que tenhamos total segurança nele. Se acreditamos nessas poderosas afirmações de Paulo, não teremos medo diante da adversidade. Não teremos medo. Paulo queria demonstrar aos seus leitores que o sofrimento não faz separação entre os cristãos e Cristo, mas, na realidade, os conduz à direção ao alvo final. Eu acho que aqui está o que eu queria falar. 1 Pedro 4, 1 e 2, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, se Jesus sofreu, né, por que eu não posso sofrer também? Queremos uma vida plena e sem sofrimento. Mas se o nosso desejo é ser como Jesus, o sofrimento será parte das nossas vidas. Temos que aprender a lidar com o sofrimento como Jesus lidou. Essas palavras foram escritas a uma igreja que logo iria sofrer uma terrível perseguição. Lembrem que em Roma, né, na época de Nero, teve uma perseguição, ele fazia tochas de iluminação nas praças com os cristãos que eram queimados. Então, assim, foi muito violenta, né? E Paulo estava falando, era uma situação hipotética que ele estava falando, e isso veio acontecer com eles. Eles vieram a ser perseguidos e sofreram. E outra coisa, quando teve a praga lá em Roma e o povo fugindo, né? Todo mundo fugindo, os cristãos entraram para poder cuidar das pessoas que estavam doentes. Olha a diferença.
né? Todo mundo fugindo e eles vieram para cuidar das pessoas. Essa passagem reafirma o profundo amor de Deus pelo seu povo. Não importa o que acontece conosco, nunca poderemos nos perder deste amor. O sofrimento nos afastará de Deus, não nos afastará de Deus, mas nos ajudará a nos identificar com Ele ainda mais e permitirá que o seu amor nos alcance e nos cure. Somos mais que vencedores. Quem nos faz vencedores? Sou eu? É porque eu sou forte, sou determinada? Não. Não somos apenas vencedores quando tudo vai bem. Somos mais que vencedores em Cristo, inclusive no meio das tormentas. Em Cristo somos livres da condenação e justificados diante de Deus. O que mais eu preciso? Nada. Se eu sou justificada, se eu sou livre da condenação, se nada pode me separar do amor de Deus, tudo. Isso eu tenho tudo. Ao longo da vida, parece que cada estação tem a sua própria batalha. Somos perseguidos por falhas do passado que muitas vezes nos fazem sentir incapazes de merecer o amor de Deus. Outras vezes, perdemos o chão e baqueamos diante de uma tempestade. Somos deixados em choque e incertos do que fazer ou de como sobreviver. Então, forças demoníacas aproveitam a nossa debilidade e a nossa fraqueza e vêm nos inserir culpa, medo, ansiedade, ressentimento contra Deus, e nos rouba cada pedacinho de alegria que a nossa alma consegue juntar. Através de tudo isso, uma coisa é certa: a nossa fé deve estar em um Deus que é total, completo, poderoso, maravilhosamente amoroso, eternamente fiel. Ninguém nem nada mudará o seu plano de amar e salvar o pecador. O amor de Deus é a imóvel fundação rochosa sobre a qual a nossa vida deve ser alicerçada. Jesus contou a parábola da construção na areia e da construção na rocha, né? A areia vai desaparecer. Se a sua fé está baseada nos seus momentos de alegria, ou que Deus te dê tudo que você pede, o seu castelo vai desabar. Mas se a sua fé está fundamentada na rocha, na palavra de Deus, nas promessas, que não importa a situação, não importa a circunstância, ele vai ser fiel, ele é fiel, ele permanece conosco. Romanos 8, de 37 a 39, eu vou ler bem devagar, e eu quero que você pense muito nesse versículo, se você consegue agarrar cada uma dessas coisas. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que você tenha essa certeza, que nada, nada poderá te separar do amor de Deus. Então, hoje eu queria que a gente ficasse com esse versículo guardado e com esse aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os herdeiros de Deus? Ninguém. Nada. Ninguém e nada. Nada, nada, nada. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória e mergulhadinho ainda mais na palavra de Deus, para poder crescer e conseguir colocar essa armadura, né, que dá a certeza de que somos peregrinos nessa terra e que vamos a uma terra maravilhosa, onde tudo vai ser restaurado à condição original que Deus criou. Deus abençoe.